Obrigado, mano. Obrigado mesmo. Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. Conforme o pastor Leandro falou, é a terceira vez que eu estou aqui e hoje mais feliz porque minha família está comigo. Minha esposa Fernanda, somos casados há 20 anos, fizemos 20 anos de casados em 6 de novembro do ano passado. Ó, consegui, viu? São coisas arriscadas que a gente se mete e tem que fazer certo, que senão dá ruim. 10 anos depois que nós casamos, nós tivemos a alegria da nossa casa, que é a Helena. E a Helena nasceu em 6 de dezembro de 2013. E o ano passado ela fez 11 anos e agora ela vai para o culto Next. Estou toda empolgada e a gente está celebrando esse momento com ela. E tem sido maravilhoso todo esse tempo. Bastante momentos ruins e alguns momentos ruins e bastante momentos bons, graças a Deus. E isso é a minha definição de felicidade. Porque não dá para você ter todos os momentos ruins, mas também não dá para ter todos os momentos bons. Mas nós temos mais momentos bons do que momentos ruins. Então nós somos felizes, graças a Deus. E eu senti no coração de compartilhar um testemunho com vocês. Não sei se vocês estão fazendo o cartão dos sonhos lá, estão fazendo? Legal. E anos atrás a minha esposa falou assim para mim, quando nós fizermos 20 anos de casado, o meu sonho é fazer uma viagem internacional. E daí eu falava assim, tá bom, tá, beleza, oh Deus, né? Misericórdia, como é que vai ser esse negócio? E ela fala assim, e eu quero ir na Torre Eiffel, lá em Paris. E eu falei, Jesus amado, o que é isso? E chegou o 20º ano de casado, e quando virou o ano assim, né, do ano retrasado para esse, eu já comecei a suar. Já começou a dar aquelas coisas assim na barriga. Falei, o que eu vou fazer com isso? E eu fui a orar. Falei, Deus, ela quer ir, eu não sei como. Eu sou aqui do Cajuru, né? No máximo eu fui ali, pertinho ali, coisa e tal. Não, em 2014 nós conseguimos ir para os Estados Unidos, a Helena era pequenininha, ficamos 15 dias e voltamos. Eu falei, Deus, ela quer, e agora? Como é que vamos fazer? E algo que parecia impossível, né? Igual a música, aquilo que parecia impossível. E eu não sei como, falei, vai ver a passagem então. Falei na fé, assim. Não matei aquele sonho dela, sabe? Não falei assim, você tá doida, mulher? Capaz, olha de onde a gente veio, capaz que a gente vai conseguir ir para a Europa. E eu falei, vai ver a passagem então, vai procurar aí. Mas foi interessante que na passagem do ano eu senti muito forte no meu coração assim. Nós estávamos com o nosso passaporte vencido, o visto americano vencido, estava tudo bagunçado, né? E veio aquela impressão no espírito assim, vá arrumar isso daí. Vai lá fazer o passaporte novo. Nós não tínhamos data de viagem, não tínhamos nada, né? E eu falei, tá bom, Deus, tá bom, eu vou fazer isso daí. Então a gente renovou o passaporte, marcamos lá, eu já tinha o visto americano, só que estava vencido, eu pensei que eu ia ter que fazer todo o processo novamente. No fim, não precisou, graças a Deus. A agência conseguiu lá, né, fazer os trâmites deles, os vistos vieram em casa, tudo certinho. E eu falei, tá aí, né, não sei o que vai acontecer. E da metade do ano ali, Deus começou a abrir as portas, Deus começou a fazer coisas, Deus começou a confirmar aquilo no nosso coração. E sabe, nem estava programado para eu falar isso, irmãos, é coisa do Espírito. Então pega aí, é para alguém aqui essa noite, né? Existiu uma mente de escassez, assim, sabe? Existiu uma mente de orfandade. Existiu uma mente assim do tipo, isso não é para você. Capaz, você está pensando muito alto, está se achando. Você está se achando já. Isso aí não é para você não. É muito dinheiro. É muito empenho, é muita coisa. Você não vai dar conta de fazer isso aí. Imagine a Europa, está 6 e pouco, quase 7 conto de real para você ir para lá. O que você está querendo? E as coisas foram ganhando preço, as coisas foram se formando e daqui a pouco a gente adquiriu a passagem aérea, daqui a pouco fomos ali pagando e daqui a pouco um amigo meu que mora em Londres, não, você vai vir para cá, vai ficar na minha casa e daí a gente vai fazer um roteiro, o dinheiro que você vai economizar aqui, você vai usar para ir lá em Paris. E, enfim, dia 6 de novembro de 2024, nós estávamos lá sentados na Torre Eiffel, comendo a comida parisiense, comemorando os nossos 20 anos de casado.
Nós, irmãos, que saímos aqui do Cajuru aqui, né? E andava de centê. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? Deus tem coisas maravilhosas para você. Deus tem coisas tremendas para nós. Nós precisamos assumir essa identidade, nós precisamos destruir essa mentalidade, muitas vezes, de escassez, uma mentalidade de, não, isso aí não é para mim. Nós precisamos mudar. Claro que muitas vezes isso foi plantado na nossa história, isso foi plantado na nossa infância, isso foi plantado, às vezes, na casa que você nasceu, né? O meu pai, ele é uma bênção, ele é um pastor muito usado, ele me passou valores, assim, tremendos para mim. Mas ele também teve uma infância muito difícil. Ele também teve uma infância muito, assim, simples. E o fato dele ter alcançado, assim, uma casa, uma família, um ministério abençoado, já foi uma grande vitória para ele. E nós celebramos essa vitória dele, isso é muito importante. Mas para você, para mim, Deus quer acrescentar muito mais ainda do que aquilo que Ele deu aos nossos pais, do que aquilo que Ele deu aos nossos avós. Ele quer superabundar ainda na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja. Então sonhe. Sonhe com aquela coragem, sonhe com aquele empoderamento, sonhe com aquela mentalidade, eu posso viver isso, né? Deus pode abrir a porta. Você talvez quer aumentar a tua empresa, você quer mudar de emprego, você quer uma bênção assim na tua casa, e muitas vezes Satanás está falando assim, não, isso não é para você. Não pense desse jeito, olha de onde você veio, olha quem são seus pais, olha quem são seus avós, vocês não têm dinheiro, vocês vivem quebrado, olha a história de vocês, e você está querendo isso. Destrua isso nessa noite, em nome de Jesus. Diga para Satanás quem é o seu pai. Diga para Satanás, diga para você mesmo de quem você é filho. Você é filho do Pai eterno, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Criador de todas as coisas, aquele que abre portas, aquele que fecha portas, aquele que faz o impossível por você, por você. Então Deus tem essa direção, Deus tem essa palavra. Eu quero dar esse testemunho nessa noite e encorajar a sua fé. É uma batalha que não acontece muitas vezes assim, da noite para o dia. É uma coisa que Deus vem construindo no teu coração, é algo que o teu Espírito Santo vai falando com você, e vai destravando, e vai virando chaves. Isso não é à toa, isso é do Espírito Santo de Deus para a tua vida, para o teu casamento, para o teu ministério, para a tua vida financeira. A coisa vai mudando, e você vai se apropriando dessa palavra, e você vai andando em vitória, e você vai se apoderando daquilo que Deus quer entregar na sua mão, porque só depende de você, só depende da sua fé, e o Deus quer derramar sobre a sua igreja, Deus quer derramar sobre a sua vida. Então, mentalidade de escassez, nunca mais, amém? Mentalidade de orfandade, nunca mais. Autocomiseração, pena de si mesmo, eu não sou merecedor, nunca mais. Abandona esse pensamento, em nome de Jesus, amém? Escreva o teu sonho, escreva o teu desejo, coloque diante de Deus. O Pai, o nosso Pai amado, ele se alegra em te abençoar. E sabe de onde que veio isso? Do meu relacionamento com a minha filha, né? Eu que sou mau, eu que sou um ser humano, pecador, falho, limitado, eu quero dar o melhor para minha filha, quanto mais o nosso Pai Celestial, que é puro amor, que é o amor, né, em pessoa, é o nosso Deus, é o Criador do amor, Ele quer derramar sobre a sua vida, amém? Nem estava programado para falar isso, mas é para alguém aí, toma posse. Toma posse que grandes coisas, como o pastor Milton tem empregado para nós ultimamente, grandes coisas Deus vai fazer em 2025 na tua vida, amém? E a partir dessa experiência que nós tivemos, a mente de escassez, ela é estranha, irmãos. Sabia que até para contar agora esse testemunho, eu estava relutando aqui? Não, o que os irmãos vão achar de mim? Que eu vim aqui me achar? Que fui lá em Paris comer na Torre Eiffel, vê como é que é a mente de escassez. Ela é escravizante, ela é limitadora, ela tenta te colocar numa caixinha e te deixar lá. É assim que o inimigo quer fazer com a nossa vida. Deixar a gente escravizado, deixar a gente limitado, deixar a gente ali com aquela visãozinha parada, limitada.
Mas Deus está destravando isso em nossas vidas, na tua vida, no teu coração. Deus está provocando você nessa noite. Deus está abrindo portas, virando chaves. Deus está liberando você nesse momento. Em nome de Jesus, grandes coisas estão para acontecer. Quem toma posse dessa palavra? Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Leandro. Obrigado, pastora Daiane, ao Daniel e a Letícia, que já está bem diferente da última vez que eu ouvi ela. Está grande, criançada cresce, né? A cada mês que passa, a cada estação, vão só crescendo, vão só evoluindo. Obrigado aos líderes, ao corpo diaconal dessa casa, pela oportunidade de estar aqui essa noite. Amém? Quando o pastor Leandro falou de estarmos aqui hoje, eu pensei em família. Pensei em família. Eu e minha esposa trabalhamos há muitos anos no Ministério de Casais, falando para famílias também. E eu falei, vou falar sobre esse tema, culto de domingo, onde a família está reunida, onde os irmãos estão reunidos, amém? Para cultuar, para louvar o Senhor, trazer uma palavra nesse sentido. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Atos, capítulo 5, do capítulo 1 ao versículo 11. Capítulo 1, 5, do 1 ao 11. Capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Atos. Eu não sei se você conhece a história de Ananias e Safira. Eu vou contar para vocês, nós vamos passar por esse texto hoje aqui. Atos 5, do 1 ao 11. Quantos acharam? Diga amém. Um homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher, o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Versículo 3. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia. E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Ela respondeu, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Senhor? Veja, estão às portas os pés dos que sepultaram seu marido, e eles o levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. A minha esposa, antes de nós virmos para cá, ela falou assim, sobre o que você vai pregar? Eu falei para ela, eu vou pregar um tema, como destruir a sua família. Ela regalou o olho para mim e falou assim, meu Deus, que tema, né, para a tua mensagem. Como destruir a tua família? Normalmente os temas de mensagem é assim, ó, como construir a tua família, como melhorar a sua família, como abençoar a sua família, como progredir, como crescer. Esse tema é diferente. Vamos começar pelo inverso. Como destruir a tua família? Como destruir a tua vida? Como destruir os teus planos? Como andar errado? Como andar fora da vontade de Deus? Temos o exemplo de Ananias e Safira. Ananias e Safira eram um casal, eles tinham uma propriedade, venderam essa propriedade, mas tiraram uma parte para cá e deram o restante na igreja, deram o restante aos pés dos apóstolos. Por que eles fizeram isso? Por que eles tiraram uma parte? Eles queriam comprar, na verdade, uma reputação. Eles queriam ser bem vistos diante daquele povo, diante da igreja. Eles estavam mentindo, eles estavam sendo fake. Eles não estavam adorando, na verdade eles estavam querendo comprar uma reputação. Isso ofendeu o coração de Deus. Deus não se agradou dessa atitude. Esse casal, eles eram um membro ali da igreja primitiva. Eles estavam no seio do povo. Eles estavam adorando. A Bíblia é engraçada, ela não poupa ninguém.
a Bíblia, ela mostra até exemplos de coisas que deram errados, para que anos mais tarde nós pudéssemos nos reunir aqui e pensar sobre essas coisas, e tirar lições dessas coisas, como nós vamos fazer nesse momento. Tem um ditado que diz o seguinte: o inteligente aprende com os próprios erros, o sábio aprende com os erros dos outros. Já é uma coisa boa quando você erra e aprende com o teu erro. Não é muito inteligente você errar e errar de novo, e errar de novo, e errar de novo. Não é inteligente. Agora, é muito sábio você olhar o exemplo de alguém e aprender com aquilo. Nem precisar viver aquilo ali. Nem precisar sofrer aquele erro. E é isso que nós vamos fazer essa noite, estamos fazendo essa noite aqui com a história de Ananias e Safira. Algo estava acontecendo no interior de Ananias e Safira, e isso é algo preocupante. Quando nós vamos tomar a ceia, no 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, se não me engano, diz o seguinte: examine-se o homem a si mesmo. Só essa primeira parte do texto é maravilhoso, é potente. O autoexame. Olhe para dentro de você, examine-se a si mesmo. O que está acontecendo? E a gente está vendo aqui que no coração, no interior de Ananias e Safira, alguma coisa preocupante estava acontecendo. Eles estavam corrompendo a adoração. Porque no versículo 36, o 4:36, tem José. José faz a mesma coisa. José vai lá, vende a sua propriedade e entrega todo o recurso aos pés dos apóstolos. Ele não ludibria, ele não brinca com aquilo ali, ele faz algo verdadeiro. Ele vendeu, pegou lá e entregou, adorou ao Senhor. Mas Ananias e Safira venderam, pegaram, reteram parte. Esse gesto mostra algo que estava no coração. Isso é preocupante. Eles não estavam interessados em adorar ao Senhor de forma integral. Eles estavam interessados em comprar uma reputação. E você me pergunta, Deus matou os dois só por causa disso? Sim. Veja como Deus leva muito a sério a adoração. A adoração que é só dele. A adoração que ele quer do seu povo. A adoração que ele queria, tirando o seu povo do Egito totalmente, colocando o povo no deserto para o adorar. O seu povo que o adora, isso é muito potente. Isso é muito poderoso. E Deus quer isso de uma forma integral. Mas Ananias e Safira, eles erraram, eles atraíram o juízo de Deus para a vida deles, através dessa atitude. Vamos pensar aqui rapidinho, quero trazer com vocês cinco atitudes, 5 posicionamentos de Ananias e Safira que fizeram que eles erraram, que atraiu o juízo de Deus para a vida deles. O primeiro, esse casal tentou viver de aparência. Ananias e Safira tentaram viver de aparência. Com esse primeiro ponto, com esse primeiro posicionamento deles de viver de aparência, eles começaram uma ruína. Eles começaram um caminho de morte. Eles começaram a destruir a vida deles e o casamento deles. Por isso que o tema é como destruir tua vida, como destruir tua casa, como destruir o teu casamento. Eles decidiram viver uma vida de aparência. O George MacDonald diz o seguinte: metade da infelicidade do mundo decorre da tentativa de aparentar um lugar ao invés de ser alguma coisa. Nós não podemos tentar ser alguma coisa, temos que ser verdadeiramente. Nós não podemos, a tentativa de aparentar alguma coisa. Não pode, não é para isso que Deus nos chamou. Isso chama-se hipocrisia, isso chama-se colocar uma máscara, desempenhar um papel de ator. Não é isso que Deus quer, não é isso que Jesus quer, é viver de fachada. Eles demonstraram uma espiritualidade fake, uma espiritualidade construída, viver de aparência, tentar vender uma imagem. Quando nos preocupamos mais com a nossa reputação do que em que somos de verdade, nós damos lugar ao orgulho e começamos a viver de fachada. A nossa vida em Cristo e com os nossos irmãos é viver uma verdade, uma sinceridade, porque daí o orgulho cai, o arrependimento vem e as transformações aparecem. A igreja de Jesus é uma igreja verdadeira. Nós temos visto vários escândalos por aí.
Nós temos visto vários posicionamentos equivocados por aí, porque muitas vezes pessoas estão tentando viver de aparência. Pastores, líderes, irmãos, membros, pessoas do povo de Deus tentando viver de aparência. Daqui a pouco a casa cai, daqui a pouco a verdade aparece e você vê que essas pessoas estão vivendo dia após dia tentando montar uma reputação. Sendo que Jesus, ele olha e quer transformar o seu coração, ele quer converter o teu coração a ele e deixar que toda a influência do seu poder, do seu caráter, dos seus valores atue em você. E você viva uma verdade, você viva a vida de Jesus em você. O irmão querido aqui falou aqui de Jesus que morreu e ressuscitou. Nós também morremos e ressuscitamos para uma nova vida. Qual vida? Uma vida no caminho, na bota de Cristo, nos valores de Cristo, aonde Ele reina sobre a minha vida. E eu sou uma expressão dEle para esse mundo. E isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Ô Tomás, eu não queria tanto assim. Minha intenção não é me envolver dessa maneira, mas o chamado para você é para você se envolver dessa maneira. A filiação que Ele te chama para você viver, uma filiação com Cristo em Deus, é nesse nível. Eu não sei qual perspectiva você entrou aqui essa noite. Não, eu vou lá buscar uma benção. Eu vou lá para Deus abençoar a minha semana. Estou com uma pendenga no meu trabalho, eu vou lá cantar um pouco, orar um pouco, estou precisando dar uma refrigerada, dar uma potencializada no meu eu. Não. Ele te trouxe aqui para te transformar de dentro para fora. A imagem do seu Filho Jesus. Esse é o propósito, esse é o motivo. Viver uma verdade. Ananias e Safira foi um casal que tentou viver de aparência. E isso não é sustentável. Diga para você mesmo, eu não posso viver de aparência. Eu quero viver uma verdade. A verdade de Cristo. Fiz igual o meu pastor Milton agora. Falei tão rápido que quase vocês não conseguiram acompanhar. Não vou contar para ele, hein? Senão ele vai ficar bravo comigo. Senão ele vai me rachar no meio. O segundo equívoco do casal Ananias e Safira. Um casal que não tinha um conselheiro. Por essa vocês não esperavam, né? Fala que, né? Não tinha um conselheiro. Agora nós vamos entrar num âmbito que, se eles tivessem um conselheiro, se eles tivessem buscado o conselho das pessoas certas, o juízo de Deus não viria sobre eles. Antes de tomar uma decisão, antes de se posicionar, antes de fazer alguma coisa que você fica ali em dúvida, tentado, está incômodo, não sei se está certo, busque o conselho de alguém de Deus para a tua vida. Busque o conselho do seu pastor, do seu líder, de algum amigo espiritual, alguém que possa lhe dar uma direção de acordo com a palavra de Deus. E Ananias e Safira não tinham um conselheiro, não foram buscar conselho com ninguém. E a própria palavra de Deus está recheada de textos bíblicos dizendo o quão importante é o bom conselho para a nossa vida. Provérbios 12, 15, não precisa anotar, vou ler rapidinho para você. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Provérbios 11, 14, não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Olha a importância. Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim você seja sábio. Tem gente que foge da correção. O pastor Leandro sabe disso, os líderes sabem disso, eu sei disso. Quando a ovelha está querendo fazer coisa errada, você vai na direção da ovelha, a ovelha vai na direção contrária, né? Quando, está entendendo? A gente lê esses sinais, a gente sabe disso, ó. Muitos propósitos há no coração do homem, porém um conselho do Senhor permanecerá. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselhos. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra também precisa de orientação. Daí você fala assim, pedir conselho, você acha que eu não sei dar conta da minha vida? Esse é o papo do rebelde, esse é o papo do obstinado, esse é o papo daquele que caminha sempre em derrota, em coisa errada, né? Ele acha que não precisa pedir conselho para ninguém.
Esse foi o erro de Ananias e Safira. Uma vida não supervisionada não é vivida com responsabilidade. Você precisa prestar conta para alguém. Alguém tem que ter o poder de falar sobre a sua vida. Isso não é dependência espiritual, isso não é dependência emocional, isso não é você ter um guru espiritual, não é. É o conselho, alguém que fala sobre a sua vida, que te orienta, que conduz as coisas, que te dá direção. Muitas vezes essa pessoa te potencializa, te ativa de uma maneira que você nem sabia, né? De coisas que você pode fazer, que você pode realizar, que você nem tinha ideia. Uma pessoa de Deus na tua vida para te abençoar e para te puxar a orelha, para te alertar quando você está pensando errado. No momento da crise, as nossas emoções elas ficam bagunçadas, a gente acha que tem a capacidade de fazer a leitura correta das coisas, mas nós não temos. No meio da crise, as emoções pegam a gente de surpresa, a gente acha que está fazendo o correto e muitas vezes não. Um conselheiro às vezes está ali de fora, olhando como um técnico de futebol, né? Olhando e fala, aqui, deixa eu avisar o meu amigo, deixa eu avisar o meu irmão, aqui está errando. Aqui você está falhando, corrija essa rota, faz dessa maneira, e você vai ver a grande bênção que Deus vai fazer na sua vida. Se Ananias e Safira tivessem pedido um conselho, eles não teriam recebido o juízo de Deus sobre a vida deles. O bom conselho, um amigo espiritual. Não aquele amigo que você sabe que vai falar aquilo que você quer. Não aquele amigo que não tem coragem de te confrontar. Um amigo espiritual que vai te dizer de fato o que você precisa fazer. Você tem conselheiros fiéis com quem você pode se aconselhar? Você tem pessoas que podem te ajudar? Busque, ore, peça de Deus, Deus me mostra alguém, me mostra uma pessoa. Nós temos lá na Alcance Pinhais, nosso casal de pastores que nos mentoria, nos aconselha, o Emerson Leão e a Cássia, e como eles são bênção para nós, como eles nos orientam. Esses dias eles mexeram num assunto na nossa vida que é sensível muitas vezes para os pais, que é com relação aos seus filhos. A Helena está aqui hoje com a gente, e eles fizeram um apontamento para nós. Presta atenção aqui. E eu não sei se vocês já viveram essa experiência aqui, Leandro, eu acho que sim. Quando você mexe no pimpolho das mãezinhas aí, dos paizinhos, parece que desce um satanás assim, pega elas e elas querem esganar a gente, né? Mas não é falando mal dos filhos, não é dizendo que você está sendo um pai ruim, uma mãe ruim, mas é um alerta. Eu senti no meu coração, no meu espírito, assim, como se Deus estivesse livrando a minha filha da morte espiritual, da morte emocional, até mesmo morte física, sabe? Deus livrando ela, Deus vindo em volta dela assim, protegendo através de um alerta que estávamos recebendo como pais que deveríamos corrigir com relação a ela, para a proteção dela, para a bênção na vida dela. Isso veio da boca de pessoas baseadas na palavra. E mexeu com a gente. Mexeu porque, né? A gente quer o melhor para os nossos filhos e quando toca nesses assuntos, mas a gente engoliu aquilo ali, né? Vamos dar uma de maduro nesse negócio aqui, não vamos espanar não. Vamos aceitar essa palavra, vamos nos apropriar dela e vamos praticar. E nós praticamos, e nós já estamos vendo os frutos disso, por causa da obediência, né? Então Deus, Ele fere e Ele cura, Ele dá a direção e Ele dá a bênção, mas é nós que nos posicionamos. É isso que acontece. Está na hora de você se preocupar com isso. Sabe onde Ananias e Safira morrem? Eles morrem no lugar de culto. E nós não podemos aceitar isso, irmãos. Nós não podemos aceitar famílias morrendo espiritualmente, morrendo emocionalmente, e estão dentro da igreja. Estão dentro dessa comunhão aqui. Ananias e Safira eram membros da igreja primitiva. Eles estavam dentro da comunhão dos santos. Ali eles morreram. Ali eles padeceram. Nós não devemos concordar, nós não devemos aceitar isso. Nós não podemos ver pessoas morrendo espiritualmente, famílias padecendo dentro do arraial do povo de Deus. Aqui é que deve ter a cura, aqui é que deve ter o bom conselho. E você não esperneie quando um pastor, o seu líder, vier e botar o dedo na ferida. Segura firme, é Deus tratando.
É Deus limpando, é Deus tirando o que está errado, para que a cura venha e venha estabelecer e trazer saúde para a tua vida, venha estabelecer livramento para a tua vida, venha estabelecer bênção para você e para a tua casa. Posso ouvir um amém? Por quê? Porque eles não ouviram alguém que lhes ajudasse a tomar aquela decisão. Adão e Eva não consultaram o grande conselheiro que estava disponível para eles ali no jardim, o próprio Deus. E eles foram tomando as suas decisões por si mesmos e caíram. Mas vamos caminhando aqui para o terceiro erro deles. Fizeram um acordo para praticar aquilo que Deus repugna, aquilo que Deus rejeita, aquilo que Deus desaprova. Irmãos, queridos casais, quantos irmãos casados temos aqui? Bastante, né? Bastante famílias aqui representadas. Quantos noivos? Tem noivo aqui? Não? Tem namorado aqui? Casais de namorado? Não. Existe um princípio no casamento, na família, entre duas pessoas, entre dois irmãos, que é poderosíssimo, um princípio poderosíssimo no reino de Deus. Anota aí, é o princípio do acordo. Princípio do acordo. A própria palavra de Deus diz, onde 2 ou 3 se reunirem e acordarem, né, diante de Deus, Deus também responderá ali com vitória, Deus estará concordando nos céus com relação àquilo ali. ênfase minha. Versículo meu. Princípio do acordo. 2 ou 3 reunidos, 2 concordarem, na terra será concordado nos céus. Agora lembrei. É um princípio do reino de Deus. Quando um homem e uma mulher param na frente um do outro, olham no olho um do outro e falam assim, vamos criar um acordo aqui. Vamos parar de sofrer. Vamos restaurar esse casamento. Vamos dar um jeito nesses filhos. Vamos resolver a nossa vida financeira. Vamos perdoar um ou outro aqui que está enrolado o negócio aqui. Não há nada que possa impedir a ação de Deus de acontecer quando um casal se reúne e acordam. É o princípio do acordo. Princípio do acordo. Quando um está para lá, o outro está para lá. Quando um quer branco, o outro quer preto. Quando um quer para a praia, o outro quer ir para o campo. Quando um quer comer massa, o outro quer comer carne. E fica aqui, chama-se o quê? Divisão. Duas o quê? Visões. Divisão, ó. 2 visões. Um está olhando para lá, outro está olhando para lá. E não há o quê? Acordo. Qual que é a chance desse casal brigar, ter crise, ter desavença, ter briga? Qual que é a chance? Enorme. Enorme. Então a palavra de Deus, sabendo dessas dificuldades do casamento, no seio da família, ele nos orienta, nos ensina o princípio o quê? Do acordo. Esse casal tem que parar, né, se acalmar, respirar 3 vezes e falar, nós vamos ter que entrar no acordo. Eu vou ceder um pouquinho aqui, você vai ceder um pouquinho ali, né? Eu vou fazer algo diferente, que não é do meu comum, por você. Você também vai fazer algo diferente, que não é comum, por mim. E os dois vão se amoldando, vão criando seus acordos até chegar num senso comum e falar, aqui nós temos um acordo, vamos, eu vou trabalhar por você, você vai trabalhar por mim, e com certeza, eu não tenho assim, sabe aquelas coisas que você não tem dúvida na vida? Que é 100%, é compulsório? Com certeza, Deus vai honrar a vida desse casal. Deus vai abençoar a vida desses dois. Aquilo que parece impossível, Deus vai fazer possível. Aquilo que nos olhos ali humanos vocês não conseguem ver, é só uma questão de tempo. Daqui a pouco Deus vai aparecer na frente de vocês o resultado da prática do acordo. Mas tem que ter o acordo. É algo poderosíssimo. Mas, quem é o nosso exemplo hoje aqui? Ananias e Safira. Eles usaram esse princípio poderoso da palavra de Deus para restauração, para crescimento, para edificação de um casamento, de uma família. Eles usaram isso o quê? Para aquilo que desagrada a Deus. Para algo que é fora da vontade de Deus. Ou seja, o que nós aprendemos? Que quando o casal se une e decide também andar longe dos caminhos do Senhor, fora daquilo que Deus preparou,
esse princípio poderoso, ele entra em ação e leva também à perdição, leva à morte, leva à destruição. É por isso que nós já falamos aqui também sobre a autoanálise. O casal precisa parar e se autoanalisar. Onde nós estamos errando? O que nós estamos fazendo fora da vontade de Deus? Onde que nós estamos errando na nossa finança? Onde nós estamos errando na nossa vida espiritual? Onde nós estamos errando no nosso trato, no nosso dia a dia? O que nós estamos fazendo errado? Precisamos consertar. Precisamos entrar em acordo para consertar isso aqui. Quantos casais estão abrindo brechas para Satanás? Quantos casais estão comprometendo a vida em família, fazendo acordos não para o bem, mas para o mal? Acordos para o mal. Sabe, irmãos, nós vamos viver as consequências das nossas decisões. Nós precisamos decidir de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos andar em direção à pessoa que nos vai dar conselho, e ela está baseada na palavra de Deus. Não alguém que tem padrões diferentes daquilo que nós estamos vivendo com Cristo. Por isso que eu falei aquele exemplo ali, que a gente percebe quando um discípulo, uma ovelha, está querendo fazer coisa errada, porque você vai em direção a ele e você sente que ele desvia de você. Já é uma propensão de que essa pessoa está querendo decidir algo errado, longe da palavra de Deus. Ananias e Safira morreram por causa disso. Quantos estão fazendo acordo para desestabilizar, muitas vezes, a liderança da igreja? Muitos estão fazendo acordos para praticar a imoralidade, praticar o pecado, aquilo que é pernicioso, aquilo que é imoral. Irmãos, nós temos uma célula na nossa casa, EFER, e nós recebemos muitos novos convertidos, no ano passado. E eles contavam a história deles para nós, assim, e a gente ficava, meu Deus, quanto sofrimento. Mas eles não conheciam a palavra de Deus. Sem saber, fizeram acordos e acordos e acordos, baseados assim nos princípios do inferno. Chegaram quebrados, arrebentados na nossa célula, envolvidos assim com toda sorte de imoralidade, de lascívia, de tanta coisa terrível que esse mundo oferece, que eu não vou listar aqui agora. Vocês têm ideia, vocês imaginam. Mas eles começaram a aprender da palavra de Deus. E isso é tão empolgante, isso é tão emocionante, isso assim é combustível para nós avançarmos e avançarmos com firmeza, com convicção, com coragem. Essas pessoas começaram a aprender da palavra de Deus, começaram a obedecer, a praticar. E elas falavam assim, meu Deus, Thomas, Fernando, a gente não sabia disso. A gente não sabia que para resolver um conflito matrimonial era assim. A gente não sabia que Deus condenava esse tipo de coisa. Nós tiramos totalmente, nós abandonamos totalmente. Nós vamos começar com essas novas práticas, Deus vai nos ajudar. Nós recebemos o perdão dEle, porque nós nos arrependemos daquilo que nós fizemos. E gente, coisa feia, coisa imoral, coisa feia. E as pessoas começaram a ser tratadas. Você consegue ver a vida de Cristo, assim, surgindo, restaurando, construindo as pessoas de novo. Como diz aquela letra, num pedaço de pau ali podre, uma planta começa a nascer naquele lugar ali, e é assim que Deus faz. Você nunca vai perder nada em obedecer a palavra de Deus. Você nunca vai perder nada em abraçar os valores de Deus. O problema é que tem muita gente que ama demais as coisas desse mundo e tem medo. Pensa que Deus não estraga prazer. Pensa que Deus vai tirar as alegrias da tua vida. Não, irmão. Você pertence a um outro reino agora. Você não pertence mais a um reino de destruição, de morte, o reino de Satanás. Você está no reino de Deus agora. Você vai ter deleite nas coisas que Deus vai estar proporcionando para você. Você vai ter deleite nas coisas que Deus vai estar derramando sobre a tua vida. Nós temos visto isso com os nossos olhos, com essas pessoas que estão se achegando e recebendo do Senhor. Então, você tem que repudiar aquilo que não é de Deus e abraçar aquilo que Deus tem promovido e trazido para você. E você vai ver a glória de Deus vir sobre a sua vida. O apóstolo Pedro repreende Safira. Ele fala assim, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor?
Você pode entrar em acordo com a sua esposa. A esposa pode entrar em acordo com o esposo para viver o melhor de Deus para a vida de vocês. Mas Ananias e Safira entraram em acordo para tentar o Espírito Santo. Entraram em acordo para ir contra aquilo que Deus estava querendo para a vida deles. O que Deus quer para a sua vida? Algo me marcou esses dias, o pastor Milton estava pregando, ele falou assim, o Espírito Santo está falando para você já há algum tempo, aquilo que ele está querendo fazer na tua vida, aonde ele está querendo te conduzir, aonde ele está querendo te levar. Nós respeitamos as palavras dos profetas, nós respeitamos as palavras de conhecimento, de sabedoria, mas desde o início, desde Gênesis, a intenção de Deus é falar com você, diretamente com você. E o Espírito Santo tem falado com você. O que é que ele tem falado? O que é que ele tem dito? E qual é o acordo que você está fazendo com o seu cônjuge? Qual é o acordo que você está fazendo com os seus amigos? Qual é o acordo que você tem feito com o próprio Espírito Santo para viver isso que ele está falando para você? Ele está falando para você. Ele está dirigindo a tua vida. E qual é a sua resposta? Não, Thomas, o Espírito Santo não está prestando atenção em mim. Isso é uma fala de orfandade. Isso é uma fala de bastardo. Daquele que é filho, mas não se sente filho. Daquele que está sendo olhado pelo grande Criador dos céus e da terra, mas acha que ele não está olhando você. Ah, não, Deus está se preocupando com várias coisas nesse mundo, mas comigo não. Ele está se preocupando com cada um de você. Os olhos dele passam por toda a terra. E ele é onisciente, ele conhece exatamente você. Ele tem um propósito para a sua vida, ele tem a vontade dele para a tua vida. Qual é o teu acordo? Qual é a tua decisão? O que você tem decidido fazer? O terceiro erro deles, fizeram acordo, o quarto, aí já achei. Ananias e Safira, Satanás encheu o coração dele, que era o sacerdote da família. O quarto erro de Ananias e Safira foi o seguinte, Satanás encheu o coração daquele que era o sacerdote da família. Se você é homem, casado, você é o sacerdote da tua casa. Você é aquele que dirige a tua casa. Se você é um jovem que não é casado, você vai ser o sacerdote da tua casa. Se você é um adolescente, se prepare, você vai ser o sacerdote de uma casa daqui a pouco. E Satanás encheu o coração desse sacerdote. O coração de um sacerdote deve ser refém do próprio Deus. O coração de um sacerdote deve ser totalmente entregue a Deus. A vida, os impulsos, a disposição, a força, a coragem de um sacerdote devem ser escravos, deve depender, deve ser guiado por Deus e não pelas coisas desse mundo. Porque se não for guiado por Deus, vai ser guiado por Satanás. E o espírito, o coração de Ananias foi guiado por Satanás. Satanás teve acesso ao coração daquele que era o sacerdote, em Atos 5:3. Então Pedro perguntou a Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração? Meu querido sacerdote, o que é que tem enchido o seu coração? Do que o seu coração está cheio? Quais são as suas decisões? Quais são os seus acordos? Onde você tem investido o teu tempo? Onde você tem investido os seus olhos, a sua disposição, a sua fome, a sua sede? Estão indo em qual direção? Ao coração de Deus? Se não está indo ao coração de Deus, tem grande chance desse coração sacerdotal estar sendo entregue a Satanás. E isso nós não podemos deixar acontecer. Isso nós não podemos deixar acontecer. Satanás não invadiu o coração de Ananias, mas sim Ananias permitiu que ele entrasse. O ser humano, o homem, tem uma tendência a querer arranjar um bode expiatório para as coisas. Ah, eu estou ruim das pernas porque o governo é ruim. Essa mulher que o Senhor me deu, aliás, isso é tão velha, né? Adão já usou essa lá no início, né? Essa mulher que o Senhor me deu. E outra, nem foi ideia minha, foi ideia do Senhor de me dar essa Eva aí. Então, eu estou de buena.
não tenho nada a ver com isso. Deus tem chamado sacerdotes, Deus tem chamado homens para se posicionar, para assumir responsabilidade. Sim, essa responsabilidade espiritual é minha dentro da minha casa. Essa responsabilidade financeira é minha dentro da minha casa. Essa responsabilidade emocional no coração da minha esposa, da minha filha, é minha. Estamos precisando mais fazer assim do que assim, né? Estamos precisando mais assumir as responsabilidades do que transferir responsabilidades. O mundo diz que o espertão, aquele que sai bem das coisas, é quem, né, consegue jogar responsabilidades para lá. Mas Deus faz sacerdotes que assumem a responsabilidade, que resolvem as coisas, que fazem as coisas acontecerem em todas as áreas. E Deus nos dá as nossas esposas totalmente capacitadas para nessa missão nos ajudarem, estarem junto conosco, de mãos dadas, não um competindo com o outro, mas um ajudando e em acordo, crescendo em Deus, vencendo em vitória, dia após dia. A palavra de Deus diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não deis lugar ao diabo. Tem gente que não gosta de palavras compulsórias assim, né? Mas o Novo Testamento está cheio deles. Orai sem cessar, né? Fugir da aparência do mal. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. São orientações compulsórias para nós, para todos nós. Toda vez que o diabo ganha espaço em nosso coração, somos nós que abrimos essa porta. Você está entendendo a nossa responsabilidade? Nós é que abrimos essa porta, mas somos nós que também fechamos essa porta para Satanás fazer a arruaça que ele quer fazer na nossa vida. E também somos nós que abrimos essa porta para deixar que todo o propósito, todo o desígnio de Deus entre na nossa vida e faça tudo aquilo que ele tem para fazer. Eu quero isso. Quantos querem isso? Eu quero isso. Essa é a nossa decisão, essa é a minha decisão. Nós é quem impedimos dele ter espaço dentro de nós. Como? Sujeitando-nos a Deus. Muitas vezes a gente fica brigando demais com o pecado. Não quero pecar, não quero pecar, não quero pecar. Mas você precisa investir mais tempo em, eu quero me encher, eu quero me encher, eu quero me encher, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Essa é a receita. Tire um pouco o foco do pecado e aproxime-se mais de Deus, para entender a sua voz, para discernir a sua voz, as suas direções, afinar os seus ouvidos. Esses dias estávamos numa roda de amigo, e eu fiz uma brincadeira com a Fernanda, e ela na hora já riu, e um colega nosso em comum falou, acho legal essas coisas. Eu falei, o quê? Essas coisas de casais, assim, você só olhou para ela, você só falou uma coisa, ela já compreendeu, já deu risada, e isso não é da noite por dia que surgiu. É muitos anos, é muito tempo de casamento, o casal vai montando essas coisas, né? E é assim com Deus. Não é à toa que Deus usa o casamento para exemplificar muitas vezes o nosso relacionamento com Ele. Porque é um relacionamento de casamento. A gente passa tempo com Deus, passa tempo com Deus, passa tempo com Deus. Daqui a pouco você consegue entender os movimentos de Deus, as impressões do Espírito Santo na tua vida. O que Ele quer que você faça? Só essa noite aqui que nós estamos conversando, só nesse momento aqui, eu creio que o Espírito Santo já fez um monte de inserções na tua mente, no teu coração, daquilo que Ele quer que você se posicione, da maneira como Ele quer que você ande, das coisas que Ele quer entregar, das coisas que Ele quer preparar você para Ele poder entregar nas suas mãos algumas coisas daqui a algum tempo. Tem coisas que às vezes a gente não está preparado hoje para receber, mas se a gente permanecer, se a gente cultivar a presença, se a gente afinar, se a gente estiver perto cada vez mais, entendendo a sua mente, entendendo o seu coração, logo Ele fala, agora ele consegue compreender, eu vou entregar. Agora ela consegue compreender, eu vou entregar. Agora ele consegue estar preparado para suportar isso aqui e fazer um bom proveito disso, e aí começa a entregar para você. Mas o que Ele quer, antes de tudo, é relacionamento. Relacionamento, oração, falar, se sujeitar, se dedicar a Ele. Satanás encheu o coração de Ananias e ele morreu por causa disso. Encha-se do Senhor, encha-se da sua palavra, encha-se do revestimento. E caminhando para o final,
Para dar aquela alegria assim, tipo, tá acabando. Não, estou brincando. A mulher não aproveitou a oportunidade de se arrepender. O princípio do arrependimento. Ela teve 3 horas para se arrepender. Engraçado, a Bíblia dá 3 horas para se arrepender, né? Eu ia fazer uma brincadeira machista, mas não vou fazer. Uma mulher consegue se arrepender dentro de 3 horas, irmãs. Consegue. É bastante tempo, tá? Tome posse dessa palavra. Foram 3 horas para se arrepender. É possível, né? Ou seja, o que a palavra de Deus está querendo nos dizer? O arrependimento pode acontecer muito mais rápido do que vocês imaginam. Deve ser uma resposta mais rápida do que o costumeiro. Tá bom? Não precisa gastar muito mais tempo que isso. O texto diz que ela teve 3 horas para ela se arrepender. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. O que é que o Espírito Santo está batendo forte aí? O que é que o Espírito Santo está? Quando a gente tem uma fortaleza dentro de nós, eu imagino um pedreiro quebrando uma viga de concreto. Já viram isso acontecer? Anos atrás a gente lidou com construção lá em casa. Aí o pedreiro foi quebrar uma parede. A parede estava lá, firme, forte. Ele pegou uma marreta e começou. Bum, e nada. Bum, e nada. Bum, e nada. E você fica olhando ali. Pô, mas o cara bate. O cara bate. O cara bate e nada está acontecendo. Daqui a pouco, lá na 25ª marretada, aquele concreto plá, se desmonta, cai com tudo no chão. O Espírito Santo faz assim com a gente. Às vezes tem paredes, tem muralhas, tem coisas tão endurecidas dentro de nós, e o Espírito Santo vem, bate. O Espírito Santo vem e bate. Um culto a gente vem e bate. O conselheiro vem, conversa com você e bate. Uma criança vem ali, fala com você e bate. Um cachorro, como já aconteceu comigo, faz alguma coisa e bate em você. E daqui a pouco o Espírito Santo tem que vencer. O Espírito Santo tem que ganhar essa batalha. Senão você vai ficar aprisionado, e até quando? Vai ficar presa a essa situação até quando? O Espírito Santo tem que vencer. E o texto diz isso. Hoje, se vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o seu coração, como na rebelião durante o tempo de provação no deserto. Não endureça o coração. Se renda rapidamente. Uma vez eu ouvi isso e marcou meu coração. Se existe um campo que eu preciso desistir e me render rapidamente, é com relação às ações do Espírito Santo. É aquilo que o Espírito Santo está querendo fazer na minha vida. Pode se render, pode desistir de batalhar rapidinho. Deixa o Espírito Santo fazer aquilo que ele quer fazer. Não tenha medo, mudar a tua vida. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá em desgraça. Provérbios 28, 13 e 14. Irmãos, nós aprendemos aqui com Ananias e Safira como destruir uma família, como destruir o casamento, como destruir uma vida. Nós precisamos fazer o contrário. Deus está chamando você hoje para fazer o contrário, para viver o melhor do Senhor. Sabe, irmãos, tenha confiança, obedecendo a voz do Senhor, não tem erro. Não tem erro. Deus vai te abençoar. Vai dar certo, você vai viver o melhor. Não brigue com a voz do Espírito Santo, se renda, é isso que Ele quer fazer na tua vida. Não viver de aparência, não esconder-se atrás de um verniz religioso, fazer de conta, não viva de aparência. Nós precisamos de bons conselheiros, bons mentores, gente que nos oriente. Não fuja do bom conselho baseado na palavra de Deus. Normalmente, um conselho vai vir da palavra de Deus para a tua vida e pode ser que não seja uma coisa que você queira escutar, mas é o melhor para a tua vida. Ter um código de integridade para não ir em direção daquilo que leva à morte. Deixe Deus ganhar o teu coração. Guarde o seu coração em Deus. Não permita que Satanás ganhe o seu coração. Vigie o seu coração. E não seja demorado para se arrepender. Se arrependa
rapidamente. Deixa Deus usar a sua vida. Deixa Deus tratar você. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé. Grupo de louvor, se tiver uma canção, pode chegar aqui. Outra coisa que eu aprendi, depois que o Espírito Santo fala comigo, eu preciso fazer alguns acordos com Ele. Preciso fazer algumas promessas para Ele. Ah, Tom, mas eu não sou muito bom de promessa, não. Eu faço umas promessas e não cumpro. Mas é melhor você cumprir. É melhor você cumprir. Para você ver o efeito dessa promessa, você precisa fazê-la e cumprir. Então, nesse momento, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu queria que você perguntasse para Deus. Deus, o que o Senhor quer de mim? Espírito Santo, o que o Senhor quer? O Espírito Santo vai mostrar para você neste momento. A palavra de Deus ela é tão poderosa que para cada um de vocês aqui, Deus está mostrando algo específico, que é relacionado à sua história, que é relacionado à sua casa, é relacionado ao seu casamento, talvez é relacionado com um relacionamento com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, com algum amigo, talvez alguma coisa lá no seu serviço, talvez alguma coisa da sua infância. A palavra de Deus atinge a nossa vida de diferentes formas. E isso que veio no teu coração, é isso que veio na tua mente, é isso que o Espírito Santo quer tratar com você nessa noite. Você não veio aqui em vão, você não veio aqui do nada, você não veio aqui porque você não tinha nenhum outro lugar para ir, vou lá na igreja. Não, Deus te trouxe aqui essa noite, porque realmente Ele quer fazer você subir mais um degrau. Ele quer fazer você avançar mais um pouquinho. A caminhada com Cristo é assim, não é de uma vez só, é com calma, degrau por degrau, situação por situação, perdão por perdão, cura por cura, posicionamento por posicionamento, e você vai vivendo a cada dia o melhor de Deus. Uma pergunta ao Senhor: o que o Senhor quer de mim, Pai? Qual desses pontos o Senhor quer que eu mude? Fala para Deus hoje: eu não quero viver de aparência, Deus. Eu quero que minha vida seja uma verdade. Pai, eu quero ter bons conselheiros, eu não quero fugir do bom conselho, eu quero andar na Tua palavra. Pai, eu quero ter um código de integridade. Eu quero andar longe daquilo que me leva para a morte espiritual. Eu não quero fazer acordo com algo que é repugnante aos Seus olhos. Quero fazer acordo com coisas que vêm do céu para a minha vida. Eu quero guardar o meu coração. Não quero permitir que Satanás não ganhe nenhum espaço no meu coração. Eu quero me arrepender urgentemente. Eu reconheço, eu quero mandar o orgulho embora. Eu quero a cura do Senhor, eu quero o perdão do Senhor. Eu quero me sentir digno, porque o Teu sangue me faz me tornar digno, digna diante da Tua presença. Deus, me mostra aqui que muita culpa está indo embora neste momento. Muito sentimento de culpa que estava afogando, estava apertando os corações, está indo embora neste momento, porque a cura, um bálsamo de cura, Deus, do Senhor está vindo sobre a tua vida neste momento. Existem coisas que talvez você tenha cometido que só de lembrar você sente nojo, só de lembrar você sente culpa, só de lembrar você se sente o pior, a pior de todas. Mas Deus está te dizendo essa noite: você é meu filho, você é minha filha. Eu estava vendo quando isso estava acontecendo, mas mesmo assim os meus braços de amor te acolhem neste momento, te curam neste momento, te recebem neste momento. Eu coloco um anel novo no seu dedo, eu coloco vestes novas sobre o seu corpo, eu coloco sandálias nos teus pés, e nós vamos fazer uma grande celebração, porque você consegue olhar aquilo que não foi legal, aquilo que foi feio, mas consegue acreditar e crer no meu amor. É isso que nós devemos fazer. Deus está mandando embora qualquer sentimento de culpa neste momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vou me entregar.
Jesus. Deus, nos nossos filhos, no nosso cônjuge, nas nossas vidas, Senhor.
recebe essa palavra? Amém. Glória a Deus. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez. Pai, eu oro que seja uma semana abençoada, que seja uma semana de provisão, de cuidado, Senhor. Seja uma semana de bênção do Senhor sobre a vida de cada irmão aqui. Que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus nos acompanhe para hoje e todo sempre, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Eu creio. Amém, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Vá em paz, que o Senhor te guarde. Não se esqueça, sábado nosso culto de jovens e domingo novamente, se Deus permitir, nosso culto aqui às